rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, tá chorando, ouve, precisando, ouve, tá sofrendo, ouve, não importa, ouve, seu louvor e paz do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender quando Ele está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. A gente precisa esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, tá chorando, ouve, precisando, ouve, ouve, não importa, ouve, seu louvor e paz do céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15. Texto sagrado que a gente
Sexta-feira começou ministrando em cima desse texto aqui, a parábola do filho pródigo. Hoje nós vamos continuar mais uma parte aqui dessa parábola. Em outra oportunidade a gente conclui, né? A parábola do filho pródigo, capítulo 15, viu, queridos? Aleluia. Aleluia. De um tempo para hoje, a gente esteve enfrentando assim muita guerra, sabe, irmão? Guerra assim que a gente percebeu assim a ação do inimigo assim, agindo através das pessoas. Ontem à noite, para mim sair de casa, eu fui dormir na casa do meu irmão, do José Lemos, e para sair de lá foi um trabalho, porque um casal lá que não são nem da igreja, né, mas mora vizinho, e começou um conflito e a gente tentando amenizar aquilo ali, e ainda bem que nós estávamos lá. Deus nos usou para que o pior não viesse a acontecer ali naquele lugar. A gente saiu, já estava mais ou menos resolvido, não aconteceu o pior, né? Isso, o diabo ele já tinha feito um rebuliço aqui também no meio dos adolescentes, feito um estrago, né? Depois a gente tem que correr atrás, aconselhar, orar por eles. Só falta de maturidade, viu, irmãos? Falta de Bíblia, de Deus na vida, a pessoa termina cometendo muitas das vezes faltas que para a pessoa se restaurar precisa de um milagre. Tem alguns que não estão aqui, já tentou conversar, depois a gente vai aconselhar, né? Fosse assim na gestão de alguém assim que fosse duro, muito duro, até era motivo assim com a disciplina, né? Para ficar o exemplo. Mas a gente vai aconselhar uma igreja nova, que a gente, no momento, está trabalhando através de aconselhamento, né? Porque no momento, se for aplicar disciplina, ele termina de matar. E a gente não quer isso, né, irmãos? Queria apresentar aqui o irmão Manel. Está ali atrás, aquele senhor ali, é o pai da missionária Sandra, e a gente vai ficar trazendo ele pelo menos uma vez por semana, viu, queridos? Pelo menos no domingo. Essa vinda dele aqui à casa de Deus, eu tenho certeza que ele se sente muito bem, viu? E também a Brenda. Onde é que está a Brenda? Adolescente, está ali, já está no vocal ali de jovens. A Brenda, a Thaís, está onde a Thaís? Ali, né? Thaís também, seu filhinho ali nos visitando nessa noite. Os irmãos querem receber esses irmãos como bem-vindos, se é verdade, vamos dizer glórias a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor abençoe vocês, fiquem à vontade no nosso meio. A Ariane também está aqui. A Ariane, tá certo, amiga da Bruna. Seja bem-vinda, viu, Ariane? É um prazer tê-la conosco nessa noite. Tá bom? Volte sempre. Eu queria cumprimentar também aqui alguns irmãos que fazia dia que a gente não via. Aqui a Jaqueline, a do Senhor Jaqueline. Seja bem-vinda, né? Pode chamar o rapaz lá, tem cadeira aqui, Sigma. Vou ter ele aqui para frente. Tem. O Cléo estava viajando. Pai do Senhor querido, Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos, viu, amados? Vamos fazer a leitura. Começa do capítulo 15, versículo 11. Diz assim: E disse:
Um certo homem tinha 2 filhos, 12, queridos. E o mais novo deles é o pai. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém, queridos? Amém. Meu santo Deus, amado Pai, Senhor e Criador dos céus e da terra. Meu Deus, esse dia é importante na nossa vida, Senhor. Esse momento aqui, Senhor Jesus, sempre para a gente é como se fosse o primeiro, Papai amado. É muito satisfatório poder estar participando deste memorial, Senhor. Meu Deus, poder estar ceando, meu Deus, poder vir à tua casa e estar recebendo alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Meu santo e amado Deus, eu peço direcionamento do Senhor sobre o nosso viver. Peço que o Senhor esteja enchendo e movendo os nossos corações. Abençoa cada filho teu que está aqui, Senhor. Fala com cada um, Senhor, de forma especial, Senhor. Meu Deus, que o teu Santo Espírito esteja trazendo sobre as nossas vidas maturidade, crescimento, discernimento espiritual, Senhor. Fala conosco, eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Hugo também, irmãos, foi em Goiânia, né? Foi com o patrão dele, né, Hugo? Tirou umas férias aí e a gente sentiu a ausência dele no final de semana, da semana passada, mas já está conosco aqui. A igreja sente-se bem, está alegre com a presença do Hugo no nosso meio, amém, queridos? Deus te abençoe, viu, meu filho? É importante aqui pra gente. Aleluia. Irmãos, o comentário que eu fiz aqui na sexta-feira passada, pode sentar aqui, Jó. Pode ficar à vontade aqui, ó. Pode entrar, fica à vontade. Sinta-se em casa, viu? Onde for melhor para você aí. É amigo do Sigmar, né, Sigmar? Sigmar é missionário, viu, querido? Está sempre trazendo alguém para a igreja, né? Deus abençoe. O comentário que nós fizemos aqui acerca do filho pródigo, a gente falou, revelou aqui daquilo que Deus nos deu, a revelação da palavra, o significado de uma parte dessa parábola, né? A gente vê ali que a Bíblia diz que era um homem que tinha 2 filhos, o Senhor que tinha 2 filhos. Eu falei que esse Senhor, ele representa quem? Ele representa Deus, né? E é interessante que Jesus, quando conta essa parábola aqui, quando ele fala de 2 filhos, é porque realmente naquela época eram 2 filhos mesmo. Quando ele contou a parábola, aqui Jesus estava ilustrando 2 povos para Deus. Apesar de mais de 200 línguas que existiam naquela época, talvez hoje
exista menos, né? Porque alguns povos de lá para cá já desapareceram, foram exterminados, destruídos, mas para Deus só tinha esses dois povos, espiritualmente falando, dois filhos. Sabemos que todos nós descendemos de Adão, todos nós somos filhos de Deus, mas Deus está colocando aqui por classe, duas classes de pessoas: o judeu, né, que é representado pelo filho mais velho, e os gentios, que é representado pelo filho mais novo, né? Eu falei aqui do significado e da forma como aquele pai atendeu o pedido do filho mais novo. A gente sabe que não é comum um pai de família dar herança antes, né, dele morrer, ou quando ele vai estar aproximando, já está muito avançado em idade, às vezes ele acrescenta a herança aos filhos, divide entre os filhos, né? Minha mãe recentemente ela fez isso, dividiu a parte da herança entre os filhos, para depois não estar tendo aquele trabalho, e deu tudo certo. Mas aqui o rapaz, ele chegou como se ele tivesse direito: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. O pai de família não tinha nenhum direito de fazer isso, mas esse pai de família representa Deus, e a Bíblia diz que o pai de família deu a parte da herança que pertencia ao filho mais novo. Por quê? Porque é assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus ele nos dá o livre direito de escolher, o livre-arbítrio, Ele não nos deixa, ou não nos entrega esse livre direito, livre-arbítrio, sem algo não, né? Tanto judeu como gentio, hoje não é só mais dois povos, hoje são três povos. Hoje tem judeu, hoje tem gentio e hoje tem igreja, né? Hoje para Deus existem três nações, espiritualmente falando. Mas quando Deus ele permite o nascimento de uma pessoa, nos planos de Deus, Deus já projetou, já tem projeto de vida, de sucesso na vida daquela pessoa, né? Tem projeto de bênção na vida daquela pessoa. E é por isso que Deus, eu falei para os irmãos, que diferente de todas as outras criaturas, Deus nos deu o que, queridos? Deus nos deu talentos. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu uma herança diferenciada entre todas as outras criaturas. Todas as outras criaturas nós sabemos que foram criadas pelo poder da palavra de Deus. Deus disse haja, né? E passou a existir. Mas eu disse para os irmãos que o ser humano foi criado de forma diferenciada. O ser humano, Deus colocou as próprias mãos no barro para formar do barro um boneco, um homem, e depois soprar nas narinas deste homem e lhe concedeu fôlego de vida, né? E fazer desta criatura um ser racional, um ser inteligente, um ser capaz de discernir, né, de criar, um ser capaz de dominar sobre a face da terra. Amém, queridos? É assim que Deus nos fez, queridos. Ele nos dotou de sabedoria, nos deu talentos, nos deu tesouros e permite que nós vivamos a nossa vida do jeito que nós queremos viver. Com Deus é diferente do diabo. O diabo ele está tentando entrar
na vida das pessoas e ele quer arrebentar a porta do coração das pessoas. Pega ele assim, pode pisar aqui na mão dele, dá um problema aqui. Ele quer dominar as pessoas, só que Deus é diferente, amados. Deus, ele não quer dominar ninguém. A nossa adoração a Deus deve ser uma adoração voluntária. A Bíblia diz que aqueles que adoram a Deus, adoram de que forma? Em espírito e em verdade. O espírito de adoração de um verdadeiro adorador é voluntário. Deus não força ninguém. Deus não impõe. Deus, ele não entra na vida da pessoa se a pessoa não deixar. E a prova está na Bíblia. O que diz lá em Apocalipse 3:20? Lá diz que Deus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, o que ele faz? Ele vai entrar, ele vai ceiar e fazer festa. A nossa vida com Deus, ou a vida com Deus, é sempre uma vida de festa, de prazer, de satisfação, de gozo espiritual. A nossa vida com Deus é uma vida sempre satisfatória, amados. Se tem alguém que está enfrentando crise, nós temos que entender que esta crise é um problema que nós criamos, ou então é uma provação, uma maneira que Deus está nos provando para depois nos abençoar. Mas eu falei aqui que esse rapaz, ele saiu para onde? Quando ele pegou a herança, ele foi para uma terra distante, Quer dizer, a vontade dele não era fazer nenhum investimento, não era multiplicar aquilo que o seu pai tinha lhe dado, não. Nós devemos multiplicar os talentos que Deus tem nos dado. Falei para os irmãos que talento que não é trabalhado, o que acontece? Ele desaparece. Deus nos dá oportunidades. Mas se nós não fizermos uso das oportunidades que Deus nos dá, dos dons que Deus nos dá, desaparece. Nós enterramos este talento. E a Bíblia diz que nós teremos que prestar contas com Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Mas o jovem aqui, a Bíblia diz que ele saiu para uma terra distante. Eu falei para os irmãos que nós somos criados de quê, queridos? Nós somos criados do pó da terra. Essa terra distante, muitas das vezes, não precisa nem ser o Japão, não precisa nem ser a Índia, não precisa nem ser um país remoto. Essa terra distante, muitas das vezes, você pode estar aqui dentro da igreja, mas você está sendo uma terra distante de Deus em consequência de algo que Deus está desaprovando na tua vida. Nós podemos estar sendo uma terra distante quando estamos vivendo em contradição à palavra de Deus. E é interessante aqui, que para o filho pródigo, parecia que as coisas iam tudo bem, cercado de amigos, cercado de mulheres. É a Bíblia que diz isso, amados. Ele estava momentaneamente realizado. Ele estava tendo aquilo que ele queria, que ele desejava. E é interessante que ele pensava que não ia acabar aquela vida ali. Terra distante de Deus, ou crente distante de Deus, ele encontra prazer, queridos. Mas chega o tempo de crise. Porque todo pecado, queridos, gera uma situação constrangedora. Todo erro, todo pecado tem uma consequência. E a consequência chega na vida daquele que está distante de Deus.
E o sofrimento chega na vida daquele que está vivendo em constante desobediência a Deus. A crise chega, né? E o que nós vemos é que até muitas das vezes pessoas que tiveram contato com Deus, com a palavra do Senhor, mas que se afastaram, filhos de crente, que tem uma semente plantada no coração, muitos terminam não retornando para a casa do Pai. Muitos terminam dando cabo da sua própria vida quando a crise chega, quando eles estão lá distante de Deus. Então é bom, pecar é bom, traz prazer, traz satisfação, realização, traz, mas isso é momentâneo. E o preço do pecado, queridos, é amargo igual fel. Nós estamos aqui, vivendo com Deus, e estamos renunciando à natureza terrena, pecaminosa, à natureza adâmica. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa herança não está nesta terra aqui. Nós sabemos que o nosso tesouro está nos céus, amados. A nossa herança é espiritual. E não podemos perder isso por nada, por nenhum prazer, por nada transitório, passageiro nesta vida. Então nós podemos ver aqui, esse rapaz, depois de todo o sofrimento, acabou o dinheiro. Quando tinha dinheiro, ele tinha amigos, né? Ele tinha tudo, ele tinha o prazer à sua volta, mas acabou o dinheiro. Cadê os amigos? A Bíblia diz que as pessoas fechavam as portas para ele. Não tinha mais amigos, né? Não tinha mais ninguém que lhe acolhesse. Não tinha mais ninguém que lhe oferecesse um prato de comida. E a prova é que ele teve que trabalhar cuidando de porcos. Isso aqui era uma desonra para um judeu, que não queria ter nenhum contato com nada imundo. Era uma desonra, né? Foi cuidar de porcos. E lá, a Bíblia diz que ele tinha inveja dos porcos que estavam se alimentando. E ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Tem muitos que chegam a esse estado, viu, queridos? Tem muitos que estão vivendo este dilema, né? A situação chega, a pessoa chega realmente ao fundo do poço. A pessoa olha para um lado, olha para o outro e não vê mais saída. A sorte deste rapaz aqui, você sabe qual foi a sorte dele? É que a Bíblia diz que ele tornou em si, que ele caiu em si, né? Quer dizer, cair em si é tornar em si, é olhar para o seu estado. Ele fez isso, ele olhou para o seu estado, né? E é nessa parte aqui que nós iremos entrar hoje. Depois a gente vai concluir, né? Então, quando o homem cai em si, o que acontece? Ele passa por um momento de reflexão. Isso aqui a Bíblia nos aconselha a fazermos todos os dias da nossa vida, e principalmente hoje, que nós vamos ceiar, né? Hoje é um dia da gente liberar perdão. É um dia da gente pedir perdão. É um dia de nós buscarmos a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que, quando o homem cai em si, ele olha para dentro de si mesmo. Quer dizer, o olhar dele não é um olhar crítico à sua volta, não. Ele olha um olhar introspectivo. Quem conhece você melhor do que você mesmo, querido? Só Deus, né? Mas você se conhece. Você sabe onde é que estão as suas faltas.
Você sabe qual é o teu grau de temperamento. Você sabe quem você tem ofendido. Quem você precisa se retratar, se é com Deus, se é com alguma pessoa, né? Então, quando a pessoa torna em si, esse jovem aqui, ele fez isso. Ele se autoanalisa, né? E ele não coloca a culpa nas outras pessoas. Ele se autoanalisa, ele vê os seus erros, ele não faz igual Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Ali ninguém encontrou o culpado, né? O culpado caiu todo na a culpa caiu toda na serpente. Mas hoje todos nós sabemos, amados, que apesar de sermos vistos por Deus como pessoas que são santas, quando Deus nos dá um termo, Deus ele não nos chama de crente, Ele nos chama de santos, né? Apesar de termos os nossos erros, as nossas faltas, Deus nos chama de santos. Tem uma barulheira, né, irmãos? E as tias ficassem próximas do... Deus nos chama de santos. Então, irmãos, quando a pessoa cai em si, ele toma consciência do seu estado. Ele caminha na direção certa, né? Ele se retrata com Deus e se arrepende e pede perdão. E o que acontece? Ele encontra misericórdia de Deus. Deus ele não está interessado no meu passado. Deus está interessado no meu presente e no meu futuro. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o que acontece? Aquele que se humilha será exaltado, né? Quando nós nos humilhamos diante de Deus, eu trago aqui um retrato daquilo que a Bíblia nos dá acerca de como nós devemos fazer, porque realmente nós temos as nossas deficiências, irmãos. A Bíblia diz que tinha dois homens, o fariseu e o publicano. E esses dois homens, o que eles fizeram? Eles entraram no templo para orar, no templo lá em Jerusalém. Entraram para orar, e uns do lado do outro. E o fariseu, que era bastante religioso, o que ele fazia? Na oração do fariseu, ele começou certo. Ele começou dizendo: ó Deus, te dou graças, né? Te dou graças por quê? Porque sou um homem bom. Te dou graças porque jejum 2 vezes por semana. Na lei de Moisés, cobrava que o homem jejuasse 1 vez por ano. Mas esse homem aqui jejuava 2 vezes por semana, 104 vezes por ano. Te dou graças, Senhor, porque entrego o dízimo de tudo que possuo. Te dou graças, Senhor, porque não sou igual a este homem, este publicano pecador que está aqui do meu lado. Uma oração cheia de pecado, queridos, cheia de prepotência, né? Quer dizer, o fariseu aqui era simplesmente um religioso, mas que não era adorador. E Deus ele olha a questão da humildade, né? Quem é que não tem pecado? Quem é que não peca, amados? Quando nós nos consideramos melhor do que alguém, a Bíblia diz que nós devemos olhar para as pessoas e ver as pessoas sempre tendo consciência de que elas são melhores do que a gente. Porque quando a gente olha com este olhar, você sabe o que acontece? Quando a gente olha com este olhar, nós conseguimos amar as pessoas. Nós conseguimos descobrir o valor das pessoas.
Mas quando nós olhamos de alto para baixo, aí nós só conseguimos ver a falta das pessoas, apontar o erro das pessoas e não conseguimos ver os nossos. E a gente não está servindo a um Deus inanimado, amados. Nós não estamos servindo uma mera imagem de escultura. Nós estamos servindo a um Deus que tem movimentos, que tem vida, que tem nos abençoado e que sustenta o universo. Nós temos servido a um Deus que sabe até aquilo que está dentro do nosso coração. Quando a gente pensa, mesmo que você não coloque para fora os teus pensamentos, você sabe o que está acontecendo? Deus está vendo os teus pensamentos. Deus está olhando as intenções do teu coração. Deus, Ele sonda todas as coisas. Não há nada oculto diante dEle. Não há nada escondido diante dos seus olhos. E eu falei aqui na escola dominical de manhã, hoje pela manhã, que é por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Mas pastor, o crente vai ser julgado? Vai. O juízo final não é para crente não, mas o tribunal de Cristo é para crente. Depois do arrebatamento, nós haveremos de passar pelo tribunal de Cristo. Antes do nosso casamento com Jesus, que até então nós somos noivos, né? Quando a gente está falando de casamento aqui, casamento não se refere somente à questão do homem e mulher, não. Casamento fala de uma aliança de negócios, casamento fala de um pacto, e casamento também fala de uma união, homem e mulher. Mas nós estamos falando aqui da nossa união definitiva com o Senhor Jesus. E é isso que todos nós queremos. Mas antes disso acontecer, de nós estarmos participando da festa, das bodas do Cordeiro, nós haveremos de passar pelo tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que ali tem crente que vai chorar. Ali, a Bíblia diz que ali tem obra que é palha, ali tem obra que é feno, ali tem obra que é madeira, mas também tem obra que é ouro. E quem é capaz de diferenciar essas obras na vida dos seres humanos? Somente Deus, amados. Somente Deus que sonda os corações, que sabe aquilo que está se passando aqui dentro, que sabe se a minha adoração, se aquilo que eu faço para Ele é como ato de adoração. Todos nós haveremos de prestar contas com Deus, amados. Então esse jovem aqui, quando ele tornou em si, ele viu o seu erro. Nós estávamos falando lá do fariseu. E a Bíblia diz que o publicano, que era considerado pecador, que não dizimava, que não jejuava, que não tinha coragem nem de levantar a cabeça para cima. Ele estava orando assim, e batendo no peito e dizendo: ó Senhor, pobre e miserável pecador que sou. A única palavra que lhe saía da boca era essa: pobre e miserável pecador que sou. E a Bíblia diz que aquele que entrou com prepotência, com orgulho, que entrou com a mera religiosidade, mas que não era um adorador, que pensava que Deus estava devendo algo para ele, a Bíblia diz que esse não saiu justificado. Mas aquele que reconhecia que era pecador, que precisava da misericórdia de Deus, a Bíblia diz que esse saiu justificado somente por meio de uma oração, queridos. Mas a gente tem que tomar cuidado, Estava ouvindo os vizinhos lá perto de casa, um bar do lado lá, e a conversa era essa:
A gente não precisa de religião. A gente não precisa ser crente, né? A gente está aqui, mas chega lá em casa, só faz a nossa oraçãozinha e pronto, está bem com Deus. Não é assim não, né? Isso aqui foi um ato de fé deste homem e um ato de misericórdia de Deus. Deus, ele nos surpreende, amado. Quem é que conhece o coração de Deus? Né? Quem é que sabe os pensamentos, as profundezas de Deus? Nós temos que descobrir isso por meio do Espírito de Deus. Mas nós temos que ser espirituais. Nós temos que orar. Nós temos que viver em submissão à palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida de religião. Mas não é uma mera religião. Não é ser um mero religioso legalista não, amados. Nós temos que ser religiosos sim, porque a Bíblia diz que nós temos que ser. E a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é aquela que guarda-se da corrupção do mundo. É aquela que visita as viúvas, que cuida dos órfãos. Então tem religião, tem que ser religioso para ir para o céu. Mas não é com hipocrisia, não é pensando que Deus esteja te devendo algo, não. Não é pensando que eu sou melhor do que ninguém, não. Né? Mas com humildade, com o coração quebrantado, contrito. Eu sempre digo aqui para os irmãos que quando nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que entrar com atitude de gratidão, amados. Nós temos que entrar agradecendo por aquilo que Ele já tem feito na nossa vida. Deus quer nos abençoar, mas às vezes, pelas nossas atitudes, nós neutralizamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Né? Então esse rapaz aqui, ó, depois que ele se humilhou, você sabe qual foi o fim desse jovem aqui? Quando ele tornou em si, quando ele reconheceu o seu estado, você sabe qual foi o fim dele? Quando ele se humilhou, quando ele reconheceu que era um pecador, que tinha pecado, e ele mesmo confessou o seu erro, e ele mesmo tomou uma atitude de voltar para a casa do seu pai. O final deste jovem aqui foi festa. Foi festa. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, amados. Deus não quer que a nossa vida seja choro de amargura, não, mas choro de alegria, seja festa, seja gozo no Espírito. É isso que Deus quer na nossa vida, queridos. Nós temos que fazer certos. Nós somos filhos e filhas de Deus. Deus nos colocou aqui, ó, mas para sermos diferentes, né? Não pense você que porque Deus perdoou esse publicano aqui, pecador, numa só oração, que você deva viver em constante rebeldia e contar com o perdão de Deus, não. Né? A Bíblia diz que aquele que confessa e o quê? E deixa. Viu? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Amém, queridos?